Vamos começar o nosso estudo de hoje. Certamente você já olhou ali para o slide e falou, tem alguma coisa errada. É ou não é? Porque esse texto não começa com essa pergunta. Como é que esse texto começa? Qual é a pergunta que esse texto começa? Isso, muito bem. Vocês ainda estão aquecendo, pensaram, mas não vou falar hoje, não vou responder. Eu estou chegando ainda. Qual foi a pergunta feita a Jesus? É lícito pagar tributo a César? É que essa pergunta, nós não começamos por ela, porque ela não tem nada a nos ensinar. Não foi uma pergunta esperando uma resposta para que os seus interlocutores fossem ensinados pela resposta. Não foi esse o objetivo. Essa pergunta tem exatamente um ensino profundo das Escrituras, que nada tem a ver com dinheiro. É isso que nós vamos caminhar juntos. Antes de nós entrarmos especificamente na pergunta, nós vamos precisar entender o seu contexto. O seu contexto é fundamental. Se nós não entendermos o contexto da pergunta, nós não vamos entender a resposta a esta pergunta, e não a que foi feita. Ok? Vamos abrir lá para Mateus capítulo 22, por favor, abram lá. Mateus capítulo 22, versículo 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia ou a intenção, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? É interessante que Jesus já não dava volta, né? Sabia, e aqui a gente sabe o conceito, ou a palavra hipócrita, o que significa, né? Aqueles que representavam o que não eram. Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Essa pergunta é importante. Responderam: De César. Então disse: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Por que eles se admiraram com essa resposta? E aqui nós vamos precisar ir para o texto de Lucas, e aqui nós vamos caminhar pelos 4 evangelhos hoje para entendermos aí a complementariedade das informações em relação ao seu contexto. Lucas capítulo 19, abram lá, por favor. Capítulo 19 começa com a conversão de Zaqueu. E aí no versículo 11 diz assim: Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer para quem? Para os judeus. Ele estava perto de Jerusalém, ia ser a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para cumprir uma profecia de Neemias capítulo 2, de Daniel 9, baseada em Neemias capítulo 2, quando Jesus fala: se eles não clamarem o quê? As pedras clamarão. O que significa isso? Vocês já viram algum tijolo falar de Jesus para alguém? Por que Jesus falou isso? Porque era o cumprimento de uma profecia. Jesus tinha que entrar no dia em Jerusalém, para que ele pudesse ficar 4 dias sendo observado, não achado falta nenhuma, e dia 14 de Nissan, a Páscoa dos judeus, ele ir para a cruz. Portanto, ele tinha que entrar no dia em Jerusalém. Percebe? Por isso que ele disse: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Por quê? Porque vai acontecer. Não há possibilidade de não acontecer. Não há possibilidade de que não houvesse essa manifestação dos judeus. Tudo bem? Então vejam lá. Lhes pareceu por quê? Olha aqui, ó. Lhes pareceu que, versículo 11, o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Essas expressões são muito importantes. O fato do reino de Deus não ter se manifestado naquela época visivelmente não significa que ele não vai se manifestar no futuro visivelmente. Percebam as expressões.
imediatamente, naquele momento, o reino não se manifestaria visivelmente. Mas Jesus sabia que eles queriam que isso acontecesse, para que eles fossem livres do Império Romano. Tudo bem? Vamos lá. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Um outro ponto importante é, até aqui, toda a pregação de Jesus, como João Batista, qual que era? Isso, muito bem. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Jesus começa o ministério pegando essa mensagem de João Batista e falando, ó, se arrependam porque o reino está próximo, se arrependam porque o reino está próximo, né? E a partir desta parábola, quando os judeus dizem, não queremos que este reine sobre nós, Jesus muda a sua mensagem para dizer o quê? Eu vou para a cruz. Ah, Jesus foi pego de surpresa? Ih, agora eu vou para o plano B, os judeus não aceitaram, eu vou para o plano B, foi ou não? Não, por que não? Ah, porque Jesus é onisciente, aquelas respostas padrões, né? Não, por que não? 1 Pedro diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isso estava no projeto de Deus. Depois leiam Romanos 9, 10 e 11 para entender que o endurecimento de Israel é para que eu e você estivéssemos sentados aqui hoje. Para que chegasse até os gentios. Uma promessa feita a Abraão, como diz Gálatas. Entendemos esse contexto? Jesus não foi pego de surpresa, né? Mas é aqui quando os judeus exteriorizam a rejeição, como diz João 1,10, nós estamos passando por esses textos, porque vocês estão baixando todos os arquivos. Certamente um grupo como esse, de liderança, nós não vamos ficar voltando os textos, correto? Vocês já sabem porque tem que ensinar as esposas, os filhos, vocês já estão baixando esses arquivos, certo? Quando lá em João capítulo 1, veio para que eram seus e os seus, esse não receber tinha que ser formalizado, como nação. Quando eles falam, não queremos que este reine sobre nós, há uma formalização da rejeição de Jesus. Por que nós estamos vendo isso? Isso, muito bem, para entender essa resposta, senão a gente não consegue entender essa resposta. Ok? Vamos lá. Tudo bem até aqui? Fala. Não. Está lá em Êxodo capítulo 12 que o cordeiro era pego na Páscoa. Lá em Gênesis era um cordeiro para uma pessoa. Matou para Adão, matou para Eva. Lá em Levítico 1 e Levítico 7 mostram esse resultado. Quando foi um cordeiro para uma família, em Êxodo capítulo 12, foi a Páscoa do Senhor, lembram disso? Tinha que pegar o cordeiro, tinha que pegar ele no dia 10 de Nissan e matá-lo dia 14. O que fazia do dia 10 ao dia 14? Examinava para ver se não tinha defeito. Entendemos por que Jesus entra 6 dias antes em Jerusalém? No dia seguinte é o 6º dia, ou seja, cumpre-se os 4 dias que manda para Pilatos, manda para Herodes, manda para o povo. Não consegue encontrar argumento. E é importante essa pergunta porque tem a ver com isso. As testemunhas falsas começam a se levantar porque não conseguem ter argumento. E qual é a conclusão? Qual a conclusão? Por que a gente sabe disso? Vamos lá, pessoal. Aqui é o grupo de Silva. Vamos lá, aqui estamos só trocando ideia, né? Vamos lá. Não vejo nele crime nenhum. Herodes, Pilatos, o povo, o sacerdote, não temos que condenar. É sem defeito, sem mácula? Pode ir para a cruz por mim e por você. Os 4 dias. Tudo bem? Vamos lá. Versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que o negócio cada um teria conseguido. E aqui a gente vem nesse ensino de Jesus. Veja. E muito cuidado, porque aqui não é exercício de dom. Talento aqui não tem a ver com o dom de 1 Coríntios. Porque o resultado daqui é quem não exerceu o seu talento aqui. Qual é o resultado dele? Isso, muito bem. É ir para o fogo que arde, o finalzinho aqui, levar para sair da presença, né, do reino e onde há fogo e enxofre, né?
Portanto, aqui não é não exercer dom que você vai ter uma consequência ruim. A consequência aqui de não exercer é inferno, Gehenna. Portanto, o que Jesus está tratando aqui é sobre o reino. O reino seria tirado dos judeus. Está claro? Vejam lá. E aqui ele começa, e aqui ele entra no versículo 28, em Jerusalém. E está lá no versículo 38. Lembram lá que eles esperavam imediatamente? Versículo 38. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Versículo 40 foi o que nós falamos, né? Respondeu ele aos fariseus: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja, Jesus falando do reino, a expectativa dos judeus é que ele tomasse Roma, né? Implementasse o reino. Ele entra em Jerusalém, os fariseus, fala para eles ficarem quietos, porque se os romanos virem, vai destruir a gente, já que você vai tomar o reino, né? Já que você vai tomar o poder. Era nesse contexto. E vejam o que acontece aqui. Vamos lá para o versículo 45. No 44, ele diz: e arrastaram. Jesus chora quando ele entra em Jerusalém, ali, né? E ele fala no 42: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. E aí ele propõe o juízo, né, no 43, e diz: e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. O que aconteceu com os judeus, a perseguição, o ano 70 depois de Cristo, tudo o que aconteceu, por quê? Rejeitaram ao Senhor Jesus como nação. Estava no plano de Deus, mas houve uma rejeição. Grupo de líderes aqui, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, para as nossas esposas, que há consequência para a rejeição. Seja a rejeição do Senhor Jesus, seja comandos de Deus que Deus dá na sua escritura, na sua palavra. Se há um comando, esse comando for rejeitado, nós temos que ensinar a consequência para a rejeição. Foi o que aconteceu com os judeus aqui. Aí chega no 45, o que ele faz? Ele expulsa os vendilhões do templo. Vejam lá. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinaram em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Estamos começando a entender o contexto dessa pergunta. O objetivo é: como é que nós vamos fazer para tirá-lo de circulação? Como é que nós vamos fazer para eliminá-lo? Ele acabou de acabar com um grande negócio nosso, que a gente dava uma roupagem religiosa, mas que nada tinha a ver com a lei. E Jesus vem e acaba com isso. E eles começaram a ficar incomodados, capítulo 20. Então aqui, primeiro, o contexto que nós estamos em juízo pela rejeição da nação de Israel. Não significa que Deus abandonou a Israel. Quando há essa rejeição, Deus abre um espaço na história chamado igreja, para que judeus e gentios possam ser salvos. Deus vai voltar a trabalhar com Israel no futuro, mas isso é um outro estudo. Está lá em Romanos 9, 10 e 11. Depois ele expulsa os mercadores do templo, isso começa a incomodar demais. E aqui nós vamos caminhar para o ápice desse incômodo dos fariseus e dos religiosos que acontecem aqui. Capítulo 20. Eles chegam para Jesus e questionam: mas espera aí, quem é você? Como é que você entra no templo e faz uma coisa que é feita por anos, por décadas? Como é que você entra e faz o que faz? Quem é você? Olha que interessante aqui. Vejam lá. Aconteceu que numa daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas juntamente com os anciãos. E o arguíram nesses termos: dize-nos,
com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles começaram a conversar entre si e disseram: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade vos faço estas coisas. Vocês querem saber com que autoridade eu faço? Porque, vejam, da mesma forma que eles questionaram sobre o tributo a César, foi feita essa pergunta. Não é para saber a resposta, é para pegá-lo em alguma falta. E aí Jesus faz uma pergunta, eles não sabem responder, por causa bom, se falamos que é uma coisa, falamos que é outra. E Jesus fala: vocês não sabem responder, eu também não vou responder vocês. Né? Volto a dizer, e às vezes temos isso, né? Vocês já participaram de algum grupo em que as pessoas fazem a pergunta sem querer saber a resposta? Já participaram? É interessantíssimo. Aqui é o caso. Eles não queriam saber a resposta, eles queriam pegar Jesus em algum problema. Por quê? Porque Jesus estava incomodando o sistema religioso. Né? Vamos lá. Agora, versículo 9. Ele questiona, a autoridade é questionada, e agora Jesus vai ser absolutamente direto com os religiosos da época. Versículo 9 do capítulo 20, diz assim: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores. Aqui, ó. Isso é o que eles mais temiam. E passará a vinha a outros. E passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Como é que vocês acham que eles ouviram esta mensagem? Eles entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Entenderam o quê? Entenderam. Mas entenderam o quê? Que ele se referia a eles. Que tal não aconteça. Vamos ver o versículo seguinte? Olha aqui que interessante. Este é o contexto da pergunta. É lícito pagar tributo a César? Olha aqui no versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta palavra, mas temiam ao povo. O que? Ele está dizendo que o reino, esse reino que nós estamos esperando, que vai tirar Roma daí, não vai ser nosso. Nós temos que acabar com ele. Nós entendemos que agora ele está dizendo a nosso respeito. E nós juntamos com aquela parábola que ele acabou de dizer lá, e eles raciocinavam como eu e você raciocinamos, né? Não queremos que este reine sobre nós. Ora, ele está dizendo que esse poder religioso que nós temos é um poder religioso que está entranhado com o poder político da época. Haja visto Anás e Caifás, né, que não eram levitas, estavam lá como sacerdotes. Vejam, colocados pelo Império Romano, essa mistura entre poder religioso e poder de governo, que não deixa de ser um poder, vai ser tirado de nós? Quem é ele? Nós precisamos tirar ele dessa posição.
Nós precisamos tirá-lo, nós precisamos removê-lo dessa ideia que ele está falando que a nossa autoridade aqui vai passar. Entendemos isso? E aqui entra qual a pergunta? Qual a causa da pergunta? E qual o objetivo da pergunta? É lícito pagar tributo a César? Vejam lá, versículo 20. Olha o que eles fizeram. Por isso que eu disse que essa pergunta não tem nenhum fim pedagógico, acadêmico, não tem nenhum fim de interesse em saber a resposta. Eles não queriam saber a resposta. Isso não interessava para eles. Interessava pegar Jesus em alguma falta. Para quê? Versículo 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra. Com que objetivo? A fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Percebemos o intuito da pergunta? Tudo da pergunta. Esse contexto não tem nada a ver com dízimo. Esse contexto não tem nada a ver em darem dinheiro à igreja. Esse contexto não tem nada a ver, vamos dar a uma parte que é devida de tributo, de impostos, né? E uma parte devida à igreja. Não tem nada a ver com isso. Não há nenhum ensino disso nas Escrituras. Não foi esse o objetivo que eles perguntaram. Eles perguntaram para entregar às autoridades romanas. Por quê? E aqui nós vamos precisar abrir um parênteses. Dante, mas vai dar para terminar hoje? Não sei, não me comprometo. Mas vamos tentar. Porque nós vamos precisar entrar na ordem dos julgamentos de Jesus. Marcos capítulo 10. Abram lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Esse aqui é um grupo seleto e não que eu não faça isso nas outras oportunidades, mas aqui eu me preparei duplamente. Vocês precisavam, porque certamente tudo isso está na cabeça de todos nós. Vejam lá. Marcos capítulo 10, versículo 33. Jesus prediz os seus julgamentos. Os seus julgamentos. Diz assim no versículo 33. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue. Primeiro, aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte. E segundo, entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele e açoitá-lo e matá-lo, mas depois, 3 dias, ressuscitará. Jesus diz como vai ser, quando vai ser, a ordem que será e qual o resultado. Entendemos? Jesus prediz tudo o que ia acontecer. Mas vamos ficar aqui só no julgamento. Quantos julgamentos? 6 foram as etapas, né? Mas em 2 grupos, é isso mesmo. Mas em 2 grupos. Quais são os grupos? Primeiro, julgamento religioso. Sacerdotes e escribas. Segundo, o julgamento civil aos gentios. Vai ser entregue e julgado por Roma. Jesus teve o seu julgamento religioso, o seu julgamento civil. Tudo bem? Vamos para o julgamento religioso. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 53. Por que nós estamos vendo tudo isso? Você mudou de assunto, esqueceu de avisar? Não, porque senão a gente não entende a resposta à pergunta. É lícito pagar tributo ou não? E nós não vamos entender porque Jesus perguntou o que perguntou. De quem é essa efígie, de quem é a inscrição? Nós não vamos entender a resposta se a gente não entender o contexto. Vamos lá, Marcos 14, 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Primeiro julgamento. À noite, depois da traição de Judas, eles prendem e já levam, no mesmo horário, já levam para o Sinédrio. Pedro seguira de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, e aqui a gente sabe, né, o contexto ali de Pedro. Versículo 55. E os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não o achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas.
Nem assim o testemunho deles era coerente. Deixa eu só fazer um colchete dentro do parênteses, porque nós estamos no parênteses, lembraram, né? Então vamos lá. Veja, nós podemos descobrir uma narrativa falsa pela testemunha, ou podemos descobrir que a testemunha é falsa pela narrativa. Sempre uma testemunha falsa terá uma narrativa falsa. E sempre uma narrativa falsa será dito por uma testemunha falsa. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Não existe uma testemunha verdadeira que trará uma narrativa falsa. Não existe uma narrativa verdadeira trazida por uma testemunha falsa. Entendemos? Vamos aplicar isso nas empresas em que trabalhamos, no meio político que acompanhamos e no nosso dia a dia. Há uma incompatibilidade entre a verdade e a mentira. Narrativas falsas sempre serão trazidas por testemunhas falsas e vice-versa. Voltando para o texto. Nem assim, versículo 59, o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo as nuvens do céu, com as nuvens do céu. 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? O julgamento do julgamento religioso, a condenação do julgamento religioso foi: e todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Acusação. Qual foi a acusação? Blasfêmia. Está se colocando como Deus, passível de morte. E o que acontece em Lucas 22, não precisamos abrir, mas só para que vocês tenham aí. Em Lucas capítulo 22, de 66 a 71, quando amanhece o dia, eles levam Jesus para as mesmas perguntas às mesmas pessoas. Por que eles fazem isso? Se nós pegarmos o texto de Lucas, nós vamos ver que ao amanhecer o dia, eles levam Jesus de novo aos sacerdotes e escribas e fazem as mesmas perguntas. Sabem por quê? Porque pelo costume judaico, ninguém poderia ser condenado à morte à noite. Por isso que eles esperam o dia amanhecer e levam Jesus de novo e fazem o mesmo ritual, o mesmo processo que fizeram durante a noite, esperando a mesma resposta para ter a mesma condenação, mas aí era de dia. E aqui eles repetem lá em Lucas 22. Só que o que acontece? Quando começa o julgamento civil, vamos para João capítulo 18, e tem um fato interessante aqui. João capítulo 18, versículo 28 diz: depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Lembra de todo o ritual que tinha para comer a Páscoa dos religiosos? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o, vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Nós estamos em época da Páscoa. Você não entende isso, Pilatos. Mas deixa eu te falar aqui, ó, não dá para a gente fazer isso. Não pode ser por nossas mãos. É que o versículo seguinte mostra, né? Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Para eles era um impedimento religioso. Para Jesus era a morte de cruz, prevista no Antigo Testamento, passada depois dos ensinada em Gálatas. Tudo bem? Só que o que Pilatos responde? Blasfêmia? Ele é Deus? Esse negócio é religioso?
Resolvam vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso para o Império Romano não interessa. Não é comigo. Voltem lá e resolvam entre vocês. Só não cause confusão aqui para o Império Romano. Perceberam que a acusação religiosa não daria a consequência que eles estavam buscando? Perceberam? Vamos para Lucas 23. Por isso, qual que foi a acusação que eles levam a Pilatos? Pilatos fala, é blasfêmia? Não quero saber, não me envolvo com esse tipo de coisa. Não, peraí, Pilatos. Nós queremos trazer o que ele está fazendo para você, porque agora você vai se incomodar. E eles mudam a acusação. Lembra da testemunha falsa, da narrativa falsa? Eles mudam a acusação, agora no capítulo 23, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo, 3 acusações. Primeira, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Opa, isso aí importa para Roma. Sabe o que significa perverter a nação? Vamos nos amotinar para ir contra esse governo. Ele está fazendo isso. 2, ele está falando para não pagar tributo a César. Nós estamos entendendo a razão daquela pergunta? Era a base para que eles pudessem acusar Jesus civilmente diante do Império Romano. Ele está falando para não pagar tributo a César. Jesus falou isso? Ah, que interessante. Narrativa falsa, por testemunha falsa. E terceiro, afirmando ser ele o Cristo. Não importa se ele é Deus ou não, isso aqui não. Importa é que ele está falando que ele é o Cristo, que ele é contra César, ele é contra esse governo. Percebemos a mudança de narrativa? Isso aqui é uma coisa muito importante que nós imaginamos. Tem um termo, parece ser atual. Vocês já ouviram falar da pós-verdade? O que é a pós-verdade? Isso mesmo. A pós-verdade é um termo em que está começando a ser utilizado, que é assim, os fatos não interessam. O que interessa é o que dizem a respeito dos fatos. A narrativa é mais importante que o fato. Nós estamos percebendo a deturpação que isso causa? Fala. Uma vez, não sei se é verdade, eles chegaram para o JK, Juscelino, e falaram, você sabe o que aconteceu? Tal, você quer saber exatamente o que eu falei? Não quero saber nada do que aconteceu, eu quero saber o que estão dizendo que aconteceu. Percepção da realidade. Vocês perceberam o perigo disso? Cuidado. Hoje em dia, os fatos parecem não dizer mais o que aconteceu. A narrativa de determinado grupo é que diz o que é a verdade e o que não é. Perceberam como isso é complexo? Estamos vivendo isso na nossa sociedade. Muito cuidado, mas isso já estava presente. Por que isso aqui estava presente? Porque a narrativa foi mais forte do que os fatos. Olhem que curioso. Quem estava pervertendo a nação? Marcos capítulo 15, versículo 6. Abram lá. Marcos capítulo 15, versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Que tipo de motim eles fizeram? Que tipo de motim Barrabás participou? Lucas capítulo 23, vamos lá. É isso mesmo, Lucas capítulo 23, mas de que forma? Lucas 23, 19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. O que é sedição? Sedição é quando há uma perturbação da ordem pública contra o governo. Que interessante. Espera um pouquinho. Mas eles falaram que Jesus estava fazendo isso? E pediram para soltar quem de fato estava fazendo isso? Percebemos a testemunha falsa? Percebemos que em Cristo não havia crime nenhum? Percebemos como a narrativa pode influenciar de tal forma de levar a condenação a alguém? O que os fatos estão dizendo?
esse grupo de liderança aqui, nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas podem estar sendo levadas a uma narrativa falsa. O que nós estamos fazendo? É nossa responsabilidade para apurar os fatos. Como é que nós estamos nos posicionando? Ou estamos deixando isso para os nossos filhos fazerem, sendo ensinados no meio profissional, nas universidades, as nossas esposas? Como é que nós estamos agindo? Olhem o problema da narrativa. Uma narrativa absolutamente ao contrário da verdade, dos fatos. Jesus não era o amotinador, era Barrabás. E o que eles levaram o povo a fazer? Solta quem se amotinou contra Roma? Segundo, vedando pagar tributo. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. E terceiro, João capítulo 18, versículo 36. Era, de fato, algo contra o Império Romano naquele momento? João capítulo 18, versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Portanto, qual é a ameaça naquele momento ao Império Romano? Zero. Os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas, agora, o meu reino não é daqui. Perceberam agora? Perceberam essa conjunção temporal? Lembram do imediatamente, do outro texto? O reino de Jesus, ele virá e reinará pessoalmente nessa terra no futuro. Mas naquele momento, essa acusação era falsa. Não era verdadeira. Ficou claro? Agora nós temos que... Oi. Não deixa de não ser verdade, mas o contexto deles também sobre esperar que o Cristo trouxesse a libertação antes. Exatamente. Por que os judeus esperavam? Porque era uma promessa do Antigo Testamento. Que o Cristo, quando viesse, ele seria o quê? Reinaria sobre Israel. Né? É que eles não... É claro que isso foi na soberania de Deus, conduzido por Deus, né? Mas eles seriam endurecidos para que o evangelho chegasse aos gentios e tudo mais. Então esse processo que os judeus passaram estava no plano de Deus. Mas eles esperavam o Cristo que reinaria sobre qualquer governo humano. Né? É isso mesmo. E vejam, vamos entrar então... Ele vedou a pagar. Ele vedou? Ele falou para não pagar tributo? Não? O que ele falou então? É exatamente a pergunta que está lá em cima. E aqui está um denário, né? Uma moeda da época. E qual que é a pergunta que Jesus faz? Essa era para tirar um na prova, pelo menos. Né? Na realidade, dois. Um, vocês assinam o nome, eu dou um ponto. Essa aqui é a pergunta. Qual que é a pergunta que Jesus faz? Tá lá em cima, né, pessoal? Devia ser unânime essa pergunta. Mas é que alguns já estão desligados, né? Já tocou? Não, né? Vocês estão esperando o café, daqui a pouquinho toca. Mas vamos lá. De quem é essa efígie ou inscrição? Essa palavra no grego, efígie, é... Olha só, né? Agora vocês vão esperar um pouquinho também, né? Só que assim, como a classe está muito cheia e a portinha é muito estreita, é assim, nós vamos sair um pouquinho depois e voltar um pouquinho antes, tá bom? Que aí no horário que tocar vai estar todo mundo a postos. Eu sei que vocês falam, não, a gente não precisa de café e tal, mas vamos dar só uns 5 minutos para vocês irem no banheiro e voltar. Essa palavra no grego significa de quem é essa imagem. E a imagem é na sua acepção do termo mesmo. Quem ela reflete? Quem que vocês estão vendo que está refletindo? Ah, está refletindo a cara de César. César Augusto aqui. E o que ela diz, né? Ali a divindade, que havia uma divindade ali no poder de Roma. Né? E aí, depois do intervalo, nós vamos ver a resposta de Jesus. É muito rico o nosso bate-papo aqui no intervalo. E o Eduardo comentou, né? Como é que nós podemos ficar atentos às falsas narrativas dentro da igreja? Eu falei, na política é fácil, né? Precisamos ver dentro da igreja. Eu falei, tanto em um quanto em outro, como é que esse grupo aqui, ó, de líderes,
está se posicionando, está buscando os fatos, a verdade, para tomar uma decisão por si e pela família. Nós sabemos que nós decidimos pela nossa família, né? Então, como é que nós estamos nos envolvendo para de fato irmos atrás dos fatos como são e não atrás das narrativas como dizem ser, porque senão cairemos no conto das falsas testemunhas. É isso mesmo, Eduardo, obrigado. Estava falando com o Nick aqui também, quando nós olhamos, e é por isso que é importante nós conhecermos quem Deus é. Quando nós olhamos a precisão de Jesus ao cumprir uma profecia dada em Daniel 9, que starta em Neemias capítulo 2, o primeiro dia, né? É no ano do rei Artaxerxes, lá com Neemias, para a reconstrução da cidade e do templo. É o início da contagem de uma profecia que ia se cumprir, Jesus entrando em Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Ele é preciso no que diz, exato como o universo. É por isso que Deus criou o que criou da forma com que criou. Para que, como diz Salmo 19, nós aprendamos, tanto com as Escrituras quanto com as coisas criadas, quem Deus é. Você está mesmo preocupado com a segunda-feira? Por quê? Você acha que vai escapar do propósito de Deus, do plano de Deus? Não significa que Deus vai fazer o que nós queremos. Significa que no propósito dele, nada vai fugir ao controle dele. Mesmo que seja uma doença grave, mesmo que seja um desemprego, nada vai fugir do propósito de Deus. Por quê? Agora vai conectar com o que nós estamos vendo. É lícito pagar tributo a César? Uma narrativa mentirosa levada a Roma, em que o povo acabou sucumbindo a essa narrativa mentirosa, quando fala, solta Barrabás então, mas Barrabás, Roma, ele que é o amutinador, que estava aglutinando o povo contra o império, vamos soltá-lo? Perceberam a incoerência? Diga. Gente, eu vou voltar no que você falou atrás, está preocupado com a segunda-feira. Todos nós temos problemas. Opa! Que faz parte de um propósito maior de Deus. Pois é. E também temos responsabilidade desse problema. Então, essa responsabilidade, como você disse, as minhas escolhas impactam na minha família. E as minhas escolhas também impactam no testemunho que eu vou dar para as pessoas. Então, essa preocupação é inerente. Né? Eu acho que talvez aí, eu não queria saber se é isso que está querendo dizer, não adianta você está querendo que não adianta ser ansioso pelo que vai acontecer, mas você tem que estar preocupado em tratar esses problemas conforme o Senhor trataria, escolhendo fazer parte do plano de Deus. Veja, nós poderíamos entrar nesse tema, é interessantíssimo, obrigado pela colocação. O preocupado que eu disse talvez foi no conceito mais específico, né? Porque o preocupado é pré-ocupado. Né? O que é ansiedade? O que é estresse? O que é frustração? Assim, frustração do passado frustração é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. Ansiedade é excesso de futuro. Não que nós não devamos olhar para o passado, presente e futuro. O problema é que o excesso vai nos trazer dificuldades, percebeu? Então, veja, não estou dizendo que nós não devemos nos ocupar com responsabilidade das atividades que Deus dá ao líder. Né? E um líder trabalha com aspectos do passado para aprender, do presente para executar e do futuro para prospectar. Mas o problema é a pré-ocupação. A pré-ocupação é que nos dá ensejo a estudarmos sobre ansiedade em Mateus capítulo 6. Por que vocês vão ficar ansiosos por aquilo que é a vez de comer ou de beber? Perceberam como Jesus fala? Não se preocupe. Se ocupe, porque o dia de hoje estará com ele o seu. Vivamos hoje. Não significa que não devamos projetar, planejar. Dentro desse planejamento vão ter coisas que vão precisar corrigir a rota ao longo do tempo. Não significa isso. Mas viver o futuro, o que eu disse não se preocupe. Não viva o futuro, vamos viver o presente. Planejando, organizando, com as responsabilidades, com as mudanças de rota, tudo bem? Preocupação nesse sentido de viver o futuro, que vai nos dar ansiedade, que é excesso de futuro. Tudo bem? Voltando aqui, todo mundo já
Obrigado pela pergunta, porque aí todo mundo já volta, já senta, e temos mais poucos minutos, meia hora, anota aí que daqui meia hora você se livra da aula, né? Mas nós vamos ter que entender a resposta. E a resposta lá em Mateus 22, não precisamos abrir. Eu vou trazer aqui o que Jesus responde. Essa expressão, dai, é devolver. No original, essa expressão é devolva aquilo a quem lhe é de direito. Ele diz, devolva a César o que reflete a imagem de César. O que estava refletindo a imagem de César naquele momento? O denário, a moeda, o dinheiro. Portanto, é lícito pagar imposto ou não? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Então a acusação é falsa. Percebemos? Porque Jesus respondeu, devolva a César o que reflete a imagem de César. Mas por que o povo ficou, depois da resposta de Jesus, impressionado com aquela resposta? Por quê? Porque eles entenderam o que Jesus respondeu depois. O que Jesus respondeu depois? Devolva a Deus o que reflete a imagem de Deus. O que reflete a imagem de Deus? O que reflete a imagem de Deus? Você? 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 Nós? Nós fomos feitos a? Entendemos o que Jesus está dizendo? Não tem nada a ver com dinheiro, com dízimo. César quer aquilo que reflete a imagem dele? Dê a ele. Agora Deus quer de volta aquilo que reflete a imagem dele. Vocês, os judeus, e nós aqui. Ó. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus está falando de vida, não está falando de recursos financeiros. Jesus está falando de mim e de você aqui. Eu vim para devolver a imagem a que reflete a imagem de Deus. O que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu comigo e com você? O que é isso? Muito bem, 1 cento de dólar. Lembraram? Exato. Vocês já foram, alguns de vocês já devem ter ido ou conhecem essa máquina aqui. Sabem o que é essa máquina? Oi? Quem conhece? Me ajuda? Isso. O que é essa máquina? Faça. Estampa o Mickey, por exemplo. Você rouba dinheiro. Isso também, né? Como queira. O que você faz? Você pega uma moeda, 1 cento de dólar, você coloca nessa máquina, aperta um botão, baixa uma alavanca e ela aparece ali uma lembrança de um passeio seu. Que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Se vocês chegarem com 30 mil dólares em moeda de 1 cento, é claro que quantitativamente vai ser mais do que 30 mil, porque é 1 cento e não $1. Chegarem numa concessionária nos Estados Unidos com 30 mil dólares em moeda de 1 centavo, vocês conseguiriam comprar um carro ou não? Oi? Ia demorar para contar, né? Mas tem aquelas maquininhas e tal que dá para contar. Conseguiria ou não? E se vocês levarem 30 mil dólares naquela moeda, conseguiriam ou não? Ué, por quê? Como não vale nada? Ela perdeu o metal que ela traz? Não? Ela perdeu o quê? Ah, que interessante. Ela foi desfigurada. Quando desfigurada, deixa de refletir e deixa de ter o valor que tem quando foi criado? Entendemos o que aconteceu comigo e com você? Entendemos o que Jesus está dizendo na resposta? Jesus está dizendo, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus quer fazer comigo e com você? Oi? Qual que é o projeto de Deus? Vamos lá, isso aqui, líderes, vamos lá. Isso aqui é ponto de partida para ensinar nossas famílias. O que Jesus veio fazer comigo e com você? Voltar à imagem? O que diz Romanos 8? Nos predestinou. Predestinação não tem a ver com salvação, não tem a ver com eleição. Predestinação é colocar um limite no horizonte. Qual foi o limite do horizonte que Deus colocou para mim e para você? Sermos o texto. Romanos 8, 28. Vamos lá, todos em uníssono. Predestinou para sermos conforme a imagem. O que o Senhor Jesus sabe porque eu e você estamos vivos? Ou vocês acham que é para trocar de carro?
para alcançar aquela posição na empresa que você tanto quer. A vida acadêmica, ter aquele título que ninguém tem. Sabe por que eu e você estamos vivos? Porque há um propósito de Deus para nos levar à imagem do Senhor Jesus novamente. Há um propósito. Sabe por que temos provações na nossa vida? Dificuldades, problemas, desemprego. A gente, ai, Deus me abandonou. Não, há um propósito de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos que há um propósito, que o que Deus se importa não é com a quantidade de recursos que temos. Deus se importa com quem somos e o que estamos refletindo. Não somos testemunhas? Portanto, testemunhas que estão sendo transformadas para resgatar a imagem e semelhança de Deus que tínhamos. Alguns textos que vão nos mostrar isso. Tiago 3,9, vamos lá. Rapidamente que o tempo está correndo. Tiago capítulo 3, versículo 9. E aqui está falando da língua, não vamos ler o contexto, mas com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Percebemos que nós não perdemos a imagem e semelhança? Nós somos desfigurados? Portanto, aquela imagem do Mickey precisa voltar com a imagem de um Saint. Entendemos que Deus está fazendo nas minhas e na sua vida? E para isso, a aprovação é fundamental. Sabia disso? Tudo aquilo que nós oramos de manhã, Senhor, nos livra, nos tira, não deixa, protege e tal. Tudo isso Deus está falando assim, não, pera, não, eu não vou atender não, porque a aprovação é um dos elementos importantes para trazer o seu coração para fora, para a partir de você se conhecendo, porque eu sei quem você é. 2 Crônicas 32:31 diz que Deus prova para fazê-lo conhecer o que há no seu coração. E se nós não sabemos a doença, nós não conseguimos tratá-la, por isso Deus traz para fora o nosso coração na aprovação, para começar a transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Estão me entendendo a dificuldade? A dificuldade que Deus dá na nossa vida tem um projeto maior. E quantas vezes nós estamos ensinando aos nossos filhos, acho que Deus não nos ama mais, a família está abandonada. Cadê esse grupo de líderes? Qual o propósito que Deus nos fez? Com que objetivo? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos, à nossa esposa? A aprovação faz parte para Deus transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Porque Ele usa testemunhas, Ele não usa oradores. Deus usa testemunha, testemunha mostra. Pregue o evangelho, mesmo que seja com palavras. Testemunha mostra. Percebemos? Estamos entendendo a resposta de Jesus? Devolva a Deus o que reflete a imagem de Deus. Eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Eu vou restaurar vocês ao caráter do Senhor Jesus. Isso não é brincadeira. Isso não é um passeio no parque. Isaías diz que Deus fere, mas Ele cura. Estão me entendendo? Dizem que os homens são aqueles que não conseguem enfrentar muita dor, né? As mulheres falam isso. Não, vocês com uma gripinha já estão de cama, né? Eu fiquei com uma gripinha, já fui para a cama, né? Veja, Deus quer nos criar homens maduros. Sabe por quê? Homens que possam ensinar as suas esposas e seus filhos. Porque um dia nós viveremos a eternidade com o Senhor que vai liderar sobre as nossas vidas. Será Senhor e vai nos mandar no céu. Portanto, essa liderança de Deus mandando e comandando a nossa vida começa aqui. É do jeito de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus. Portanto, viver uma vida sem saber o que Deus quer, uma vida cristã, é impossível. Nós podemos ter uma vida religiosa, vir na igreja domingo, ficar enganando um ao outro, mas uma vida com Deus é do jeito que Deus quer, da forma com que Deus quer. Como é que nós estamos agindo com isso? Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Perceberam? Não é mais a imagem e semelhança de Deus. É agora a sua imagem, a sua semelhança. Porque perdeu a imagem e semelhança de Deus? Não. Porque agora foi desfigurada. Em Adão, a nossa imagem e semelhança de Deus foi desfigurada. Não a perdemos.
mas foi desfigurado. Como é que a gente sabe que nós não perdemos? Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Percebam que foi depois da queda, não mata o outro porque Deus fez a sua imagem. Se tivesse perdido a imagem, poderia matar, mas não perdeu a imagem, né? Foi desfigurada. Jesus veio, morreu na cruz e está fazendo a nossa imagem voltar ao que era. E dá trabalho. Tanto é que nós estamos vivos por causa disso. Por que eu e você estamos vivos? Primeiro, para testemunharmos dele. Segundo, para que o nosso caráter seja transformado à sua imagem. E para isso, Deus vai nos dar emprego, boa condição material, ou desemprego, uma péssima condição material. Eu sempre falo, se Deus tiver que nos dar, o que quer que seja, para Ele transformar o nosso caráter, a sua imagem, Ele nos dará. Mas se Deus precisar tirar o que quer que seja, para transformar o nosso caráter ao caráter dele, Ele vai nos tirar. Preparem-se para receber e saber lidar com isso, e para tirar e saber lidar com isso, porque há um propósito maior. É lícito pagar tributo a César? A César dá o que reflete ao César. Agora eu vou resgatar a imagem de vocês, a imagem daquilo que vocês foram criados. Entendemos o que Jesus respondeu? Fomos desfigurados. Romanos 8 já lemos. Vamos lá. 2 Coríntios 3, vamos ler esses textos. Está chegando ao final e eu preciso ver alguns outros aspectos com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, abram lá, por favor. Versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, aqui diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Estamos entendendo o objetivo? Refletir a imagem do Senhor. Foi colocado um limite do horizonte. E Deus vai trabalhar na minha e na sua vida para que nós voltemos a refletir a imagem de Deus, por aquilo que fomos criados. Estamos entendendo o propósito da nossa vida? É muito mais de ter aquele aumento ou não. Do que nós estamos falando? Homens de negócio que estão aqui nessa sala. De fechar aquela grande proposta. É muito mais do que isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter o foco e ter a responsabilidade dessa parte. Deus nos ensina como trabalhar, de que forma trabalhar, quanto tempo trabalhar, prioridades. Deus nos ensina tudo isso. Eu não estou dizendo para ir para o monte, não. Eu estou dizendo qual que é a prioridade da nossa vida. Como é que nós estamos lidando com os nossos filhos? Eu estou trabalhando bastante para colocar ele numa melhor escola que existe, para falar 3, 4, 5 idiomas, para que ele possa ir para o mercado de trabalho e arrebentar. Vocês sabem como é que está o mercado de trabalho hoje? Sabe as posições de liderança que precisam abrir mão, ou as bandeiras que precisam defender, ou vocês não sabem? Vocês estão sabendo, né? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Ou nós queremos filhos que temam a Deus? Que gastem tempo com as Escrituras? Sai dessa sala aqui. Ou nós estamos esperando o pastor falar alguma coisa, ou o vizinho, ou o amigo. Sai dessa sala aqui. E as nossas esposas? Como é que estão as amizades delas? Você está cuidando? Não está cuidando da amizade? Você está abrindo um franco da sua casa para amizades que você não controla? Como assim? Cadê a liderança? Cadê o propósito para refletir a imagem? Cadê a submissão das nossas esposas? Sai daqui, não sai delas não. Entre Cristo e a igreja, o primeiro passo sempre foi de Cristo. Cadê? Vamos parar de se esconder. Né? Parece aquele, eu sempre falo isso, aquele filho que chega para o pai e fala, pai, posso? Eu quero saber o que você fala. Aí ele cansou de tanta pergunta, ele levanta do sofá, imposta a voz e fala, vai falar com a sua mãe. Você está fazendo o que lá? Você é um vaso decorativo? É por isso que a sociedade está como está, as igrejas estão como estão. Onde é que nós estamos? As famílias estão como estão.
Os filhos não saem, né? Ai, meu filho é impossível, não sai do celular. Ele paga a conta? Ele comprou o aparelho? Ele sabe quanto tempo tem que usar? Não é, sabe porque é mais fácil. É mais fácil porque a gente fica o dia inteiro, 18 horas trabalhando. É mais fácil deixar a criança em frente à televisão, ou com desenho, ou porque ela não incomoda. É isso que Deus está dizendo? Cuidado com as consequências. Lembra que nós começamos? Não há rejeição sem consequência. A liderança está aqui nessa sala. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus quer nos fazer a imagem de Cristo, que reflete a imagem de Deus. Deus está transformando o nosso caráter ao caráter de Cristo. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, é 22, né? Isso, por favor. Antes vocês estavam separados de Deus, e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpas e livres de toda acusação. Muito obrigado. Vejam o versículo 21. Diz, e vós outros também que outrora eram estranhos inimigos no entendimento. Colossenses 3, capítulo 10 diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, nós não vamos entrar nesse tema. Nós só temos mais 15 minutos. Mas como é que se dá essa transformação? Como é que Deus nos leva à imagem do Senhor Jesus? Primeiro, qual é a imagem do Senhor Jesus que nós estamos sendo levados? Essa não é pergunta retórica, não. Vamos lá, me ajudem aqui. Eu e você acordamos hoje. Deus tem um propósito na nossa vida, é nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Ele está nos transformando no quê? Servos. Isso, que mais? Santos. Que mais? Manso e humilde. Jesus é ruiostesia. Jesus é o filho adulto. Deus está nos tirando, e no grego as palavras, né? Tecno é a filiação, depois vem Brefos, o recém-nascido, Néfios, a igreja de Coríntios ali, chamada de Néfios, Peidion e ruiostesia. Deus está nos levando à posição de ruiostesia. Quando nascemos de novo, Deus já nos coloca na posição de, mas a santificação é o processo que nos leva a. Tudo bem? Dante, eu não entendi. Ora, como é que nós fomos gerados? O que tinha lá quando fomos gerados? No primeiro dia em que as duas sementes, né, nosso pai e nossa mãe se uniram, nós nascemos, o que tinha lá? Quantas das nossas características estavam presentes no primeiro dia em que fomos gerados? Todas. Ué, mas nós vimos quem era loiro, quem tinha olho claro, quem era alto, quem era baixo, nós vimos? Víamos ou não? Não, mas estavam lá. Só foram desenvolvidos. Entendemos o que aconteceu com a nossa salvação espiritualmente? Assim é fisicamente, porque espiritualmente é assim. Entendemos o que acontece conosco? Quando nascemos de novo, fomos colocados na posição de, mas a santificação nos leva à posição. Ficou claro isso? Então, o que Deus está fazendo em nós? Nos levando à posição de filhos adultos. Como é que é um filho adulto? Um filho adulto chega para você e fala assim, pai, hoje eu quero um carrinho amarelo. Aí chega, você dá o carrinho amarelo. Aí ele fala o quê? Não, eu quero mais amarelo, eu quero azul. Aí no dia seguinte você vai dar o
Azul. Aí no terceiro dia ele fala, não, azul, amarelo não gosta, eu quero laranja. Você vai dar o? Você faz isso? Perdoe, mas você vai criar o quê? Um débil mental, um marginal, um monstro, né? Engraçado, mas com Deus nós queremos que Ele dê tudo o que nós queremos na nossa hora, do nosso jeito, da nossa forma. Deus está criando filhos adultos, maduros. Para isso, para a maturidade, nossos filhos precisaram ter febre. Lembra a febre de crescimento? Tiveram que cair da árvore algumas vezes? Ah, eu não caí da bicicleta. Ou jogando bola. Tiveram? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Para transformar em filho adulto, precisa de experiências que nos levem à maturidade. Estamos entendendo o que Deus está fazendo comigo e com você? Experiências que nos levem a sermos filhos adultos. Porque deveremos servir ao nosso Senhor como filhos adultos e não como crianças mimadas. Não como os crentes de Coríntios. Crente de Coríntios não é que vivia no pecado. O crente não vive em pecado de acordo com 1 João. O que eram os crentes de 1 Coríntios? Bebezões, néfios, crianças espirituais. O que é? Vocês já foram no acampamento? Claro que já. Imagina, para essa classe falando nisso, né? Acampamento de crianças assim de 7, 8, 10 anos, 12 anos, já foram? Na hora do almoço, cachorro quente, batata frita e Coca-Cola. E aí aquela mesa toda, vamos orar. E eles já estão ali disputando a posição para ver quem pega primeiro. Aí, orou, amém. O que vocês acham que acontece? Os rapazes servem as garotas? Você primeiro, não, como depois. Né? É isso não? Se você piscar, já não tem mais salsicha. Acabou a batata. A Coca-Cola já derramou, não é ou não é? Está vendo o que aconteceu na igreja de Coríntios? Igreja de bebezões. Como é que está a minha e a sua vida? Você é um bebezão espiritual? Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus dizendo sobre Melquisedeque, começou a falar, de repente ele começou a se empolgar e ele começou a olhar para o público e ele falou assim, mas eu queria falar a vocês como espirituais, mas eu preciso dar leitinho para vocês ainda. O tempo que vocês decorreram, vocês precisam ainda ter leitinho espiritual. Está na hora de crescer. E sabe como é que nós crescemos? Nos relacionando com o Senhor Jesus. É exatamente aquilo que nós não temos tempo para fazer, porque a gente está trabalhando muito, né? Para quê? Para tocar de carro? Temos que parar de ser medíocre no sentido de mediano. De um pensamento mediano, né? Medíocre é... Às vezes a gente usa essa palavra como negativa, mas vamos parar de pensar como a média. Deus quer transformar o nosso caráter. E eu preciso caminhar aqui. Poderíamos entrar aqui... O Dominique falou isso na aula, nós não conseguimos medir, quando a gente dá uma aula só, a gente não consegue medir muito tempo. Nós temos assunto para falar mais uns 2 domingos aqui, mas eu vou precisar, por exemplo, esse resumir. Nós entraremos aqui na santificação. Para Deus transformar-nos em filhos adultos, Ele precisa iniciar um processo chamado santificação. A justificação, fomos salvos do Espírito. A santificação é a salvação da nossa alma. E sabe o que é a santificação? O que é a santificação? Vocês estão sendo santificados ou não? Sim, claro, domingo na igreja de manhã, como assim? Né? Todos aqui. O que é a santificação? Se nós não sabemos definir um conceito, é porque nós não sabemos o que o conceito diz. O que é a santificação? É ser melhor hoje do que eu fui ontem e pior do que eu serei amanhã? Claro que não. O que é santificação? Separar do que para quem? Como é que eu me separo para Deus? Vamos para o monte? Ah, não é físico? Como é que é? Santificação, se vocês quiserem resumir, resumam com Romanos 12, 1 e 2. Sede transformados pela renovação. Entendemos que santificação é sermos reprogramados a forma de pensar. É mudar a forma. Mas pera um pouquinho, mas eu tenho 50 anos e 50 anos eu aprendi isso. Vai ter que jogar fora. Está de acordo com as escrituras? Não. Vai ter que jogar fora. Não, mas eu não estou disposto. Ora, então, como Jesus falou, pode ir embora. Você não está disposto, você não é um cristão. Você é um cristão? Você é um cristão que está sendo transformado? A nossa forma de pensar precisa ser mudada. Estudem isso na santificação. A mudança da nossa forma de pensar. Está lá em Efésios 4, Romanos 12, Colossenses. É a nossa forma de pensar. Como é que você pensava acerca de uma família? É de acordo com o que Deus diz? Se é, vai em frente. Não é, a sua forma de pensar está errada. Deus vai transformar a sua forma de pensar. Você fala, não, mas eu não quero. Não importa, segundo a aliança, Deus não pergunta.
Na primeira, se quiseres, vai ter. E na segunda? Eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito para que andeis, fareis, guardeis. Deus vai fazer. Você não quer? Ele não está perguntando. Você é nascido de novo? Se prepare, que Deus vai santificá-lo. Entendemos? Deus vai começar a mudar a nossa forma de pensar. Não dá para mudar a forma de pensar se nós não soubermos o que Deus está dizendo sobre determinados assuntos. Líderes, o que Deus diz sobre liderança? Sabemos? Somos um deles. O que diz, como é que Deus diz para tratar a família? Filhos, negócio, dinheiro. Como é que Deus diz sobre a nossa área sexual? É para olhar para a nossa mulher, não dos outros. Ou vocês sabem, vocês querem que eu seja mais específico? E aí? Ou vocês pensam que isso aqui é uma raridade? Não, aqui todo mundo aqui não. Aqui nós não temos esse problema, não? O que Deus diz sobre esse assunto? Como é que nós tratamos sexualmente as nossas esposas? 1 Pedro diz que se nós não a tratarmos da forma adequada, e aí o termo ali é para relação sexual, as nossas orações serão interrompidas. Nós já estudamos isso? Como é que é? Isso está nessa sala. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Ou nós estamos limitando a vir numa escola dominical de domingo? Abrir a Bíblia e pegar domingo para vir para cá e deixá-la durante a semana? O que nós estamos falando? Cristianismo? Não. Da Bíblia? Não. Pessoal, nós não... o Alex tinha comentado, falarmos um pouco sobre autoridade e hierarquia, não vamos conseguir passar sobre isso, mas toda vez que Deus fala que há uma autoridade, é porque há uma hierarquia. E nós precisamos entender isso. E Deus nos explica isso com os anjos, porque é uma hierarquia angelical, porque é uma autoridade entre os anjos, mas não vamos conseguir, não vai dar tempo. Um outro tema que nós precisamos ver sobre governo, porque indica essa questão de governo, dai a César o que é de César, sobre os tributos, enfim, a relação com o governo. Oi. Claro. Vai lá. Vamos lá. Soberania. Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano sobre os governos. Que está, que saiu e que virá. Por mais que nós não entendamos, nós temos que entender que a história está escrita e Apocalipse vai acontecer. E eu gosto muito de um versículo em Apocalipse que diz que o anjo de Deus vai fazer alguma coisa em algum momento em que está determinado dia, hora, mês e ano. Já viram esse texto em Apocalipse? Há um acontecimento futuro em que está determinado dia, hora, mês e ano. Vocês acham que alguma coisa vai escapar da história de que Deus não comande? A soberania de Deus ela não anula a responsabilidade humana. Né? Só um exemplo, abram para Atos lá, por favor. Rapidamente, Atos capítulo 2, e talvez a gente passe alguns minutos. Se vocês precisarem sair, fiquem à vontade, mas eu vou pedir talvez alguns minutos para vocês. Atos capítulo 2, só para nós mostrarmos aqui que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Portanto, se a soberania de Deus anulasse a responsabilidade humana, o homem não poderia ser julgado e condenado ao final. Eu ia falar, se eu não pude escolher, como é que eu vou ser condenado? Apesar de Deus fazer na história o que ele determinou, porque senão ele não seria Deus, por não ser soberano, se ele é soberano, ele determina o que vai acontecer na história. Cada um de nós toma as decisões que entendem que são as mais adequadas. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Alguma possibilidade de Jesus ter morrido que não estava no propósito de Deus? Dia, mês, hora, ano, alguma coisa que fugiu à presciência e determinação de Deus? Alguma coisa? Não? O que o texto diz? Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Apesar da soberania de Deus, vocês o mataram. E está lá em Atos depois quem o matou, né? Capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Está vendo quem matou Jesus?
Todos esses. Mas tudo isso aconteceu pelo desígnio de Deus. Soberania e responsabilidade humana é um ótimo assunto para vocês estudarem em família. Peregrinos. Abram lá rapidamente para Hebreus 11, por favor. E aqui é um texto que isso precisa nos chamar a atenção. Como é que você vive? Vocês sabem que eu precisei confessar esse pecado na minha vida algumas vezes, porque eu comecei a projetar a minha vida, achando que eu ia viver 200 anos aqui. Preciso fazer isso, guardar aquilo, viver aquilo, fazer... E aí um dia eu parei e falei assim, mas eu devo viver mais meio dúzia de dias? Alguns minutos a mais ou menos? Vejam aqui, Hebreus capítulo 11. Estudem sobre o conceito de ser peregrino aqui. Colossenses diz, né? Olhar para as coisas lá do alto. Vivamos aqui, com a referência das coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? Olha aí, um ótimo texto para vocês estudarem. Assunto. Vejam aqui. Versículo de 13 a 16. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Preste atenção, por favor. Está acabando já, se ajeita aí na cadeira que está acabando. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Espera um pouquinho. Deus não se envergonha deles por quê? Porque eles estão vivendo como peregrinos e forasteiros? Então quer dizer que se eu não viver como peregrinos e forasteiros, Deus vai se envergonhar de mim? Eu tenho que entender o que é peregrino e forasteiro. O que eu e você estamos fazendo aqui? Estamos de passagem? Veja, e eu falei que eu vou precisar de alguns mais minutos, um pouquinho mais. Vamos lá, 5? Talvez 10. Não, mas vai atrasar o almoço, não faz mal. Você está gordinho que nem eu, não tem problema. Vamos lá. Uma vez perguntaram, um jovem conheceu um sábio e ouviu falar muito desse sábio, ele queria conhecer esse sábio, né? E então ele gastou tudo que ele tinha para comprar a passagem para ir para o país onde estava aquele sábio. Colocou uma mochila nas costas e foi. Pegou o avião, foi, pegou um trem, pegou um ônibus e tal, até que chegou na cidade daquele sábio mundialmente conhecido, que ele queria conversar, ele queria aprender, ele queria absorver aquilo que aquele sábio tinha. E aí, quando ele chegou no endereço, ele olhou o papel, olhou o celular, né? Hoje não tem mais papel era na minha época e tal. Olhou para o endereço, olhou e falou, que deve ser a casa do caseiro, mas vamos lá. Tocou a campainha e falou assim, boa tarde, o senhor conhece o fulano de tal? Conheço sim. E o senhor pode me falar onde ele mora e quem ele é? Ele falou, posso sim. Ele falou, sou eu e moro aqui. Ele, o senhor é o fulano de tal? Aí ele olhou para a casa assim meio desconfiado, ele entra aqui, por favor. Quando ele entrou na casa, com aquela mochilinha dele, que ele caminhou o mundo inteiro, ele olhou para um quarto, uma cama, uma estante cheia de livros, a cozinha ali perto. Ele olhou e falou, mas o senhor é o fulano de tal mesmo? Ele falou, sou. Ele falou assim, mas onde estão todas as suas coisas? Aí ele olhou para o jovem, olhou para a malinha nas costas, ele falou assim, e as suas? Ele falou, não, mas eu não sou daqui. Ele falou, então. Entendemos o que é ser peregrino e forasteiro? Aqui eu não estou falando da quantidade de bem que você tem ou deixa de ter. Isso é com Deus na formação do seu caráter. Mas onde é que está o nosso coração? Aí você falou, Dante, mas você já terminou e você falou que ia precisar de uns 5 ou 10 minutos, porque agora nós vamos entrar no último tema. Né? Vamos lá. O que realmente importa? Fiquem à vontade aí, pessoal. Daniel capítulo 1. Abram lá rapidamente. Daniel capítulo 1, por favor. Lembram de Daniel e seus amigos? Como é que eles chamavam? Vamos lá, pessoal, rápido que agora nós temos que acelerar. Como é que eles chamavam? Não chamavam isso, não. Versículo 6 do capítulo 1 de Daniel. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas os caldeus deram os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Por que eles deram os nomes?
Por que eles deram de comer as finas iguarias do rei? Por quê? Qual que era o objetivo deles? Essa é a resposta. Eles queriam transformar os jovens em caldeus. Forma de falar, forma de pensar, jeitão de ser, né? Então, ora, já que você vai ser um caldeu, você tem que ter um nome. Babilônia, você não pode ter um nome. Não. Aquela sua vida vai deixar para lá. Você vai ter que começar uma nova vida. Eles se importaram com o nome dado? Eles falaram, não quero, não. Eu me chamo Ananias, vou me chamar. Que Abidnego, que esse é nome de gente, né? Eles se importaram? Não? Por quê? Agora, com as finas iguarias do rei, que era alguma coisa que ia caracterizá-los a comer a comida que os caldeus comiam, eles se importaram. Não vamos comer. E não foi só Daniel. Daniel foi o que foi levar a notícia. Os 4 não comeram. Podem ler o texto depois. Por quê? Por que uma coisa eles se importaram e a outra coisa não? As duas coisas queriam transformá-los em caldeus. Vamos lá, pessoal. Por quê? Não tem comportamento que fosse alinhado com aquilo. Porque havia um comando em Levítico capítulo 11 do que podia e o que não podia comer. Para nome, não havia comando nenhum. O nome não era importante. Agora, o que comer, havia um comando de Deus. Abram aí para Provérbios 23, 1. Oi? É estranho, porque Deus fala, santificado seja o teu nome, mas Deus se importa tanto. Não vamos entrar nessa. O nome de Deus, enfim, eu precisaria entrar nesse assunto, depois, quando terminar, a gente entra nisso. É uma colocação importante, o nome é importantíssimo. Mas, naquele momento, a mudança do nome não ia impactar naquilo que eles eram. A comida ia. Aqui, ó. Provérbios 23. De 1 a 3 eu só vou ler o 2 e o 3. Mete uma faca à tua garganta, né, quando vai se assentar a comer com o governador. Não cobices os teus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Cuidado. Através do que você vai se alimentar. Se é contra uma ordem de Deus, você pode estar começando de uma forma muito astuta, muito sutil, começar a mudar aquela forma que você pensa. Percebeu? Cuidado. Em Salmo 137, o que os caldeus falavam para eles? Canta aqui para nós. Pega umas canções ali, ó. Vamos lá, Salmo 137. Às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fossem alegres, dizendo: entoai-os alguns dos cânticos de Sião. Eles falaram assim, vocês estão aqui em Babilônia, canta aqui, nós vamos estar juntos. Nos ensina esses cantos bacanas que vocês cantavam lá. Não tem problema, vamos aqui fazer tudo junto. O que eles falaram? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. É claro que nesse contexto de Antigo Testamento, estar em Jerusalém era fundamental. O templo, perceberam? E essas questões iam descaracterizar quem eles eram. Vejam, aqui, cantem conosco, tragam as canções de vocês para cá, não tem problema que você não está em Jerusalém, traga para cá, vamos fazer uma coisa só. A gente até aprende o que vocês estão, perceberam? Comam as nossas comidas, sejam como um de nós. O que realmente importa? O que é que de fato nós estamos abrindo mão? Talvez por uma amizade, uma posição no trabalho, um contrato a ser firmado. O que é que Deus diz sobre isso? Tem coisas que não importam. Talvez possamos aí conviver com algumas questões. Não estou dizendo abrir mão, estou dizendo conviver com coisas que não ferem as Escrituras. Porque o que fere o que Deus está dizendo, muito cuidado, porque senão seremos transformados em caldeus. Nós e a nossa família, os nossos filhos. É responsabilidade desta sala aqui, ó. Como é que está indo a igreja? Como é que está indo as famílias? Como é que está o relacionamento com Deus?
é nossa responsabilidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua preciosa palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, ensinados pelo teu Santo Espírito. E tenhamos em mente a cada dia que estamos sendo devolvidos aquilo que reflete a tua imagem em Cristo Jesus. Estamos sendo transformados em filhos adultos. O nosso caráter está sendo formado. E para isso o Senhor vai trabalhar com cada um de nós individualmente. Na posição e na função de maridos, de homens, com a responsabilidade de conduzir as nossas famílias ao Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra possa falar com cada um de nós, na particularidade da vida e de momento espiritual de cada um, para a honra e glória do teu nome. Pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.